Muito bom dia a todos os nossos amados e preciosos irmãos. Que Deus nos abençoe e que possa dar-nos cada dia mais amor. Amor, amor, ágape. Para que possamos amar e não estarmos preocupados em sermos amados. Para que não venhamos a sermos enganados. Bem, Satanás trabalha na sutileza do engano. E ele se faz de seguidor de Jesus. E ele usa as Escrituras, pois ele precisa delas para criar o ódio. Levar pessoas a amarem, a odiarem-se até a si mesmos e a Deus. A se levantarem contra Deus. Aí você pode me dizer, mas quem que vai se levantar contra Deus? Todos aqueles que se levantam contra sua palavra estão levantados contra Deus. Porque Deus é a palavra. A palavra de Deus é semente. Ela vai caindo e vai crescendo dentro daqueles que a amam e procuram viver por obra. Mas as pessoas dizem, eu creio em Deus. Bom, Satanás também crê em Deus. Vejam bem o que Tiago escreveu no capítulo 2. Ele diz assim: crês tu que existe crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Mas não te esqueças de uma coisa: os demônios também o creem e estremecem. Eles não têm como serem redimidos, mas eles creem porque eles sabem que existe Deus. E Deus é amor. João, escrevendo, ele diz: se você não ama, você não conhece a Deus, nem sabe que é Deus, quem é Deus. Porque Deus é amor. Bem, meus amados irmãos, hoje se fala muito nesse termo aí, cristofobia, e tudo vira fobia. Agora, alguém escreveu, um pastor, não vou citar o nome, ele disse: Deus nos livre de um país evangélico. Mas o evangelho não é bom? O evangelho quer dizer boas novas. Mas o ódio da religião não é o evangelho de Jesus. Eles usam a Bíblia, sim, para dizerem que são evangélicos. A palavra evangelho é boas novas. Mas quando as pessoas torcem as Escrituras, eles estão sendo enganados e estão enganando, como Paulo escreveu. Enganando e sendo enganados por um espírito infernal. Agora, Satanás trabalha na sutileza do engano através dos seus ensinos. E com isto leva os cristãos a perderem a fé na palavra. Então eles se tornam apenas de rótulos evangélicos. Mas os corações estão não cheios de boas novas, mas cheios de enganos,
cheios de ódios. Alguém escreveu, está no perfil de uma pessoa, diz assim: as pessoas não importam que você melhore, cresça, só não aceitam de que você melhore mais do que elas e de que você cresça mais do que elas. Aí não dá. Estão vendo? Até demonstra um pouco de empatia. Mas quando ele vê que aquela pessoa está melhorando um pouquinho da vida, está se tornando um pouquinho mais feliz, aí então o que realmente rege ela por dentro dói, porque não pode ver o sucesso do próximo. Uai, o que ela está fazendo? Comprou algo melhor? Uai, está andando de carro? Uai, comprou uma moto nova? Então aquilo não deixa aquela pessoa ficar alegre, porque alguém o venceu, porque alguém o superou, porque alguém se formou. Às vezes a própria pessoa que não se formou fica alegre com o seu amigo, com a sua amiga, mas e os pais? Então eles não conformam, mas dizem que creem em Deus, dizem que amam a Deus. Mas João diz, quando você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, o que você é? Todos que conhecem a Bíblia sabem o que esta pessoa é. Mentiroso. Mentirosa, né? Caso de pessoa, feminino. Essa pessoa é mentirosa. Por quê? Diz que ama a Deus e não ama o próximo, aí ele completa. Como você pode dizer que ama a Deus que nunca viu? Se você não ama o seu irmão, o seu próximo, que você vê. Aí você diz que ama a Deus, mas o seu coração tem rancor contra o seu próximo, tem ódio, tem raiva, tem inveja e tem cobiça. Então o engano de Satanás leva as pessoas a serem individualistas, arrogantes. Agora, e muitas vezes vivem na sua ideia exclusivista. O céu pertence só a uma classe de pessoas e essa salvação especial, salvação comum. A Bíblia mostra que existe um caminho da vida e todos que entrarem por ele serão salvos. Todos que entrarem através desta porta, que é Jesus, serão salvos. E como você sabe que você entrou por esta porta? Olha os seus sentimentos, olha os seus desejos, vê o que você mais prioriza, se é você mesmo ou se é a palavra de Deus. Porque Jesus disse em Mateus 6, verso 32, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí você tem medo de ficar desprotegido? Aí Jesus completa. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas quando você colocar Deus em primeiro lugar. Agora, é difícil fugir do engano? Às vezes sim, porque o engano, ele agrada mais o homem do que a verdade. Ah, mas eu amo a verdade. Será que ama realmente? A verdade encarnada estava na terra. E homens religiosos olharam para ele, para esta verdade, e disseram que ele era um enganador,
olharam para ele, para essa verdade, que é Jesus, e disseram que ele era um impostor, e não podiam recebê-lo como a verdade. Mas aqueles que o receberam como a verdade, Deus lhes deu o poder de serem filhos de Deus, chamados filhos de Deus. E eles jamais são exclusivistas. Eles amam o companheirismo com seus irmãos. Eles amam estarem juntos. Nós temos visto aí pessoas sozinhas sendo alimentadas através das pregações de YouTube por não terem um lugar de congregar. E lamentam, procuram um lugar de congregar. Vão numa igreja, vão em outra igreja, procurando um lugar para ter um companheirismo com os irmãos. Eu sei que isso, para quem gosta de louvar a Deus em comunhão com todos, faz falta, assim, às vezes, faz falta. E eles vivem com esta dor interior, com este lamento interior. Agora, quantos caem no engano sutil do inimigo das nossas almas e simplesmente ignoram seus irmãos? Será que são irmãos mesmo? Não tem um motivo para dar nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma saudação quando passam na rua. Eu amo a Deus, ama nada, são mentirosos. A palavra de Deus diz isto. Viram seu rosto, não pode nem desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma saudação, como vai, tudo bem? Caíram, estão no engano de Satanás, dizendo que creem em Deus. Não se deixe enganar. Se tu dizes que crês em Deus, diz que Deus é um só, fazes bem, não é ruim. Mas não te esqueças que o demônio, o diabo também crê. E ele chega a estremecer. É isto mesmo, chega a estremecer. Agora, Paulo diz na carta a Tito: pois há muitos insubordinados, faladores, vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Não engane. Quanto mais religiosa a pessoa diz que é, mais perigosa ela é. Ela tem sua arrogância individual, ela pensa que é superior àquele que está em condição terrível e pensa que vão todos para o inferno. Mas Jesus não disse assim a respeito. A Bíblia condena o homossexualismo? Claro. Mas ela não condena o homem. Ele pode ser condenado se ele não se arrepender. Nós falamos sobre o poder do arrependimento. Eu não estou aqui para condenar nem os fanáticos religiosos que não creem na Bíblia. Eu estou dizendo, arrependei-vos e cada um de vós volte para Cristo. Volte para a palavra. Então o ladrão está ali, ele é condenado, tem a lei para prendê-lo. Aí você, mas ele não vai parar de roubar. O dia que o arrependimento chegar no coração dele, ele vai parar. E ele pode chegar no céu antes de vós. A prostituta, enquanto ela estiver com fôlego de vida, ela pode alcançar a graça como alcançou Samaritana, como alcançou Maria, como alcançou aquela mulher adúltera aos pés de Jesus. A questão não está em dar satisfação para pessoas arrogantes e individualistas que excluem estas pessoas, mas é procurar
amar a Cristo, para que Cristo então leve você, através do Espírito Santo, a arrepender-se dessas práticas. Ah, mas eu já sou crente há tantos anos, mas ainda não sabe o que é amor? Você deve buscar este amor através da palavra. Você ainda não crê na genuína palavra de Deus, você ainda troca ela por qualquer ensino contrário a ela. Ensinos contrários à palavra está dizendo que Deus enganou. Quando você obedece a alguma coisa fora das Escrituras, você está dizendo, Deus errou aqui. Isso não é assim. Eu não preciso de ir na igreja, você está dizendo que Deus errou, que os apóstolos erraram. Eu não preciso de contribuir na igreja, você está dizendo que a Bíblia está errada. Então você está simplesmente enganado na sua vaidade, na sua arrogância e na sua individualidade. Deus abençoe-nos, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê a graça suficiente para sermos aquilo que nós precisamos ser. Cada dia, sermos melhores cada dia. Vamos prosseguir? Juntamente amando uns aos outros e amando acima de tudo a palavra de Deus. Vamos nos despojar do trato passado e vamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.